E agora o que a gente vai falar aqui é um advogado também nessa putaria. Escritórios de advocacia e consultorias jurídicas foram alvos de operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA, contra o esquema bilionário de sonegação de impostos. E agora o que a gente vai falar aqui é um advogado também nessa putaria. Escritórios de advocacia e consultorias jurídicas foram alvos de operação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA, contra o esquema bilionário de sonegação de impostos. Ao todo, 38 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de São Paulo e Paraná. A operação Distrato tem como alvo agentes ligados aos grupos econômicos Alfa e DMC, que pertencem ao advogado ostentação. O famoso advogado ostentação, que aparece mostrando o relógio na rede social, que paga pra sair na capa das putas da revista, que fica falando, você calça, eu vou te mostrar, empunhando suas canetas Montblanc com suas abotoadoras de ouro e diamante. Um advogado que eu também não sei se sabe escrever uma petição inicial, mas é um advogado ostentação. E advogado ostentação no Brasil é o corrupto ostentação. Veja o Vorcaro, porque o Vorcaro e o Nelson Williams, qual que é a diferença? Um é banqueiro ou até advogado. Então um é banqueiro de merda ou até advogado de merda. Advogado ostentação, tá aí. Esses agentes, segundo a investigação, eram responsáveis por captar clientes, formalizar contratos e operar as fraudes nos pagamentos de ICMS. O CIRA identificou infrações em 752 empresas e sonegação de um montante que supera a casa dos 3,8 bilhões de reais. O advogado Nelson Williams, o advogado de ostentação, é investigado também por envolvimento na fraude do INSS. Na ação de hoje, ele é suspeito de participar de um esquema de escritórios de advocacia e consultorias que ofereciam a empresas paulistas créditos tributários com deságio, apresentando-os como supostos planejamentos tributários e como se os créditos tivessem sido regularmente autorizados pelo fisco. A esposa de Nelson, Anne Williams, também está entre os alvos de mandados de busca e apreensão. Uma mansão e um condomínio de luxo em Campinas, interior de São Paulo, concentrou a maior parte dos mandados de busca, mas o nome do proprietário do imóvel não foi divulgado. Fraude, você já viu esse esquema, Segré? Eu já vi e posso te Como contar como funciona. Explica para a nossa audiência como funciona. Eu vou te contar porque sou contador aqui no Brasil e a contabilidade permite o registro, obriga a empresa a registrar compras, vendas, receita e a partir do resultado, seja pelo lucro real, lucro presumido, paga o imposto de renda quando ganha. Paga imposto aunque não ganhe, mas o imposto de renda somente se ganha. No lucro presumido, paga imposto de renda aunque não ganhe, pelo faturamento. Mas como funciona o ICMS? Eu compro um produto, pavinato, pago 18%, por exemplo, aqui em São Paulo. O produto era importado. Então, esse produto importado que entrou com uma alíquota de 18% que eu paguei no estado de São Paulo, eu vendo para o estado de Paraná. E aí, o débito desse ICMS é 4%, produto importado vendido para outro estado. Quer dizer que eu fiquei com um crédito na minha conta, aí no balanço diz impostos a recuperar por ICMS, o valor que seja. Se a empresa tiver essa metodologia, ela fica com muito crédito fiscal. Então, o que eles vendiam? A ideia de que existia o crédito fiscal, que na realidade não existia, e aí o que o fisco faz? Ele não te devolve o dinheiro, ele te dá certificados para que você utilize esse crédito fiscal para comprar máquinas, para comprar caminhões ou para utilizar na próxima importação. Esses pilantras o que faziam era vendiam teóricos créditos. Então dizia, o Segredo tem 1 milhão de crédito e eu consigo, Eduardo, te vender esse 1 milhão que você vai colocar como 1 milhão por 300 mil. Então a pessoa pagava 300 mil e ficava com 1 milhão. Isso
se alguém fez isso, sabia que tinha falcatrua. Não tem como não ter falcatrua. Mas deveriam, provavelmente, garantir que não, que estava tudo certo e que tinha alguém da Receita do Estado, da Cefaz, que ICMS estadual, que garantia essa documentação, esse crédito. Mas é falcatrua. Literalmente, falcatrua. Então, tem que ter alguém envolvido da Cefaz. Bem provável. E tem que ser investigado quem comprou esses créditos também. Porque algum papel tem que apresentar, né? Fala assim, olha o papel aqui do 1 milhão, você paga 300 mil, mas nós vamos faturar esse 1 milhão. Claro. Tem que ter alguém, tem que ter alguma fonte falsificadora, é isso? Tem que ter. Muitas vezes também, para ver outra metodologia, em lugar de comprar o crédito, comprava a empresa que tinha um crédito. Agora, quem compra isso aí também é meio trouxa, né? Não é trouxa, é pilantra também. Exato, porque a pessoa é gananciosa, quer pegar a ideia, o famoso dinheiro fácil. Foi que é dinheiro fácil? Felice ao Partido dos Trabalhadores. Outra maneira não tem. Tem, Eduardo? Essa é uma opção também, mas a forma que foi conduzida nesta operação, a gente sabe muito bem que operações desse porte, desse montante financeiro, ela não é feita assim que você está comprando uma bala, pagando um cafezinho com pão de queijo. Né? Tem um jurídico que ele vai averiguar a veracidade, se procede, e aí eu concordo integralmente com um apontamento feito pelo Pavinato. Né? Tem que ter alguém lá de dentro, um agente público, que daria este lastro de veracidade à operação. Caso contrário, certamente quem comprasse esse título, né, no caso do crédito tributário, o crédito fiscal, ele, né, obviamente ficaria ressabiado. Por mais que seja 300 mil, comparado a 1 milhão, são 300 mil reais. Então, uma empresa ou um CPF que adote essa operação, ele tem o seu corpo jurídico e não vai assumir de início como se estivesse comprando um cafezinho e um pão de queijo. Agora, todo esse montante, né, envolvendo um fluxo, abre um precedente exatamente para que comecem a investigar escritórios de advocacia, né, que possam estar sendo utilizados para lavagem de dinheiro, né, para maquiar a operação, porque afinal de contas é um profissional liberal, ele está revestido da autonomia, né, do profissional liberal. Então, como é que se acaba tendo acesso a esse fluxo? Aí, infelizmente, acaba criando esse precedente que, né, vai contra até o exercício da advocacia, e muito bem, também apontado pelo Pavinato, advogado mesmo, advogado do cotidiano, ele não fica fazendo esse tipo de coisa dessa forma de ostentação. Posso complementar? Claro, outra por coisa? favor, por favor. Existe outra metodologia que usam muitos advogados, alguns outros estúdios, que eles te oferecem teses para recupero de tributos. Alguns recuperos de tributos são válidos, existem, estão previstos na lei. Mas outros te dão uma tese que não tem trânsito em julgado. Então o empresário que não conhece da situação entra pensando que pode recuperar. E ele vai recuperar. Só que depois o crédito não muda, não morreu. E aí o que vem? Tem uma atuação, aí o empresário fala com o advogado e diz, não, eu posso te defender, e cobra de novo. Então, se não tiver trânsito em julgado, não entra nessa fria, porque é uma fria. E esses advogados, até onde eu sei, meu irmão advogado, ele não pode divulgar e captar clientes. Acho que tem uma limitação da OAB para isso. E por que esses advogados podem captar clientes indo buscar uma empresa para vender um crédito tributário? Então são duas falcatruas, não é? Mas você está falando da OAB. Isso é meio óbvio. Então. Não, e movimentando, né, aproximadamente 3 bilhões. Né, eu acho que é pouco. 3 bilhões e 800 é pouco. Você sabe que o Nelson Williams, ele comprou a adega de Romanée. Para quem não sabe o que é Romanée Conti, né, chinelada que não sabe o que é Romanée Conti, é um dos vinhos mais caros do mundo. Vocês vão morrer e nunca vão passar pela frente de um Romanée Conti. Como dizia o Clodovil. O maior colecionador de Romanée Conti do Brasil sempre foi o doutor Paulo Salim. Olha só. Paulo Salim Maluf tinha a maior adega de Romanée Conti da rua Costa Rica. E o Nelson Williams comprou a adega de Romanée Conti do Paulo Maluf. Caramba. Pô, esse tem grana, né? Que bala na golha. Bala na golha. A lei brasileira estipula que movimentação de 50 milhões é empresa de grande porte. Para você ter uma dimensão em casa.
Imagine aproximadamente 3 bi. Uma vergonha. E só de crédito. Certo? Só de Você está falando só de ICMS, não é de faturamento. De fatura... Ou seja, isso poderia equivaler a 12% do faturamento, provavelmente. Não, é muito grana, muita grana. Meus queridos, abram os seus olhos, porque tem mais notícia ruim por aí. Para você, especialmente para você, né, que é de direita neste país, dominado por um regime militante. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.